vocês não irão entender meu espanhol, eu, se não for espanhol, é italiano. Então é o seguinte, eu vou dar aula em português para que vocês me compreendam. Sim? Sim? Sim ou não? Sim. Tá, eu vou traduzir. Sim ou não? Sim. Agora sim. Seguinte, nas outras aulas eu vim nos outros dias aqui, fiquei olhando as aulas e vi que tinha uma pessoa conversando, tá? Então, primeira coisa, se eu ver alguém conversando, vocês vão ver. Eu estou descendo só para avisar, tá, beleza? Eu vou sair daqui e vou dar cintada na frente de todo mundo, tá, gente? Então é o seguinte, Andrejito de la Vita, vim aqui para trabalhar biologia com vocês, então. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, vamos começar aqui pelo PS1. Eu prometo que até os 20 minutos de aula a respiração já voltou ao normal, tá? É que o preparo físico também não está dos melhores. Pode passar aí agora. Eu que passo, esqueci. Vamos lá. Até isso aqui eu consegui fazer já. O que eu fiz aqui? André? Como é que é? No direito passa para frente, no esquerdo passa para trás, isso? E no meio? Tá, beleza. Vamos lá, aqui passou. Entendi agora. Vamos lá. Demora um pouco, mas a gente entende. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, vamos pegar aqui algumas dicas de PS1, tá? Algumas coisas que são clássicas na prova, fora a prova do ano passado, que foi meio de sacanagem, né? Foi meio tchaca e minha mulher, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então aqui, gente, primeira coisa, que é clássica nas provas de PS1. Então, questões sobre citologia, né? Sobre estudo da célula. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que saber aqui, que isso aqui é básico em biologia, né, gente? Que é saber os dois tipos de células que formam os seres vivos, tá? Então, assim, de todos os seres vivos que existem, e desses a gente tem que lembrar que são bactérias, que são protozoários, né? São algas, fungos, plantas e animais. Eu vou ter que tirar o bigode, depois eu volto, eu juro. Isso aqui está me incomodando. Então é o seguinte, apenas bactérias e arqueas que são formados por célula procarionte. Já protozoários, algas, fungos, plantas, animais, todos esses são formados por célula eucarionte. Beleza. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber diferenciar, gente, é o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. Então assim, como a gente vê aqui, até isso aqui eu aprendi a usar, olha. Então, como essa célula aqui, a gente vê que ela é uma célula muito mais simples que essa, né? Então, eu costumo começar falando assim, o que esses dois tipos de células têm em comum? Então, células procarionte e eucarionte têm em comum o quê? Membrana plasmática, que delimita a célula aqui, né? O material genético, que é o DNA, que na célula procarionte ele fica solto no citoplasma, formando uma estrutura que a gente chama de nucleóide, né? Já na célula eucarionte, então o material genético fica preso dentro dessa estrutura aqui, que a gente chama de núcleo, tá? Então a gente fala que o material genético fica envolvido por uma membrana, que a gente chama de carioteca, certo? Outra diferença entre esses dois tipos de célula. Então uma é o que vocês aprendem lá, que procarionte não tem núcleo e eucarionte tem núcleo, né? E a outra diferença é que o citoplasma das células procarionte é um citoplasma simples, tá? Ele tem um líquido, né, que é o citosol aqui, e tem a única estrutura que tem no citoplasma da célula procarionte são os ribossomos. E olha aqui, quando vocês lerem, escutarem falar nessa palavra ribossomo, função de ribossomo é qual, gente? Bem alto! Síntese de proteína, tá, beleza? E daí assim, já a célula eucarionte, ela possui um conjunto de estruturas, tá? Aonde cada uma dessas estruturas aqui, ela tem uma função específica dentro da célula. Então a gente fala assim, que enquanto na célula procarionte todo o trabalho ocorre misturado no citoplasma, na célula eucarionte ocorre uma divisão de trabalho, tá?
Então depois a gente vai entender o que é essa divisão de trabalho aí, certo? Aqui, ó. E quando a gente fala de célula eucarionte, a gente tem que lembrar que célula eucarionte existe célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. E assim, ó, gente, existem estruturas que são comuns, tá? Tanto a célula eucarionte animal como a vegetal. E tem outras estruturas que existem só na vegetal ou só na animal. Então é comum o quê? Os caras pediam lá nas provas quais as estruturas que diferenciam essas células, tá? Então assim, ó, essas estruturas aqui no meio, ó, todas elas existem tanto em célula eucarionte vegetal como em célula eucarionte animal, tá? Meu Deus, que dor. Seguinte, as estruturas que existem apenas em célula eucarionte vegetal são essa estrutura por fora aqui, ó, que fica por fora da membrana plasmática, que a gente chama de parede celular, tá? Sempre quando vocês ouvirem falar, lerem lá sobre parede celular sempre tem função de dar forma e proteção à célula, certo? Então assim, ó, parede celular não importa de que tipo de célula, função, dar forma e proteção à célula, certo? Também outra estrutura, ó, notem que aqui na célula animal não tem a parede celular por fora, né? Outra estrutura que é só de célula vegetal, ó, essa aqui, ó, o vacúolo central. Vacúolo central é uma estrutura que tem função de quê? De controlar a entrada de água na célula. Então quando a célula vegetal começa a encher demais, né? Então esse vacúolo central ele começa a expulsar a água de dentro da célula para evitar que ela fique muito cheia, tá? E aqui, ó, outra estrutura é esse aqui, o cloroplasto. A gente sabe assim, ó, que as plantas elas fazem fotossíntese, certo? Já os animais não. E por que os animais não fazem fotossíntese e as plantas fazem? Porque a célula vegetal ela possui o cloroplasto, que é uma estrutura com função de fazer fotossíntese, certo? Já a célula animal não possui essa estrutura. Então assim, o que existe apenas em célula vegetal é parede celular, vacúolo central e cloroplasto, certo? Qual é a estrutura que tem apenas em célula eucarionte animal? Só centríolo, tá? Centríolo que forma estruturas que a gente chama de cílios, né? E outros que também a gente chama de flagelo, que geralmente os seres vivos que possuem cílios e flagelos, essas estruturas dão função de movimentação para esses seres. Lembrem do flagelo do espermatozoide, tá? O espermatozoide precisa bater o seu flagelo para movimentar. Os protozoários, alguns têm cílios, como o paramécico, por exemplo, que precisa bater seus cílios para movimentação, certo? Bom, aqui, ó, quando eu disse que a célula eucarionte tinha que ter uma divisão de trabalho, tá? Então é porque existe, ó, esse conjunto de estruturas aqui na célula eucarionte, onde cada estrutura tem sua função específica. Como, por exemplo, ribossomo, lá que eu disse antes, qual função? Síntese de proteína, sim? Centríolos, que eu também falei ali agora, ó, da célula animal, função de divisão celular, né? Quando a gente estuda mitose e meiose, a gente fala dessa estrutura, e também produção de cílios e flagelos, que eu acabei de falar para vocês. Retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Tem gente que acha que tem dois retículos endoplasmáticos na célula. Na verdade não tem dois, tem um só. É que até uma altura desse retículo endoplasmático, a membrana dessa estrutura possui ribossomos. E até onde tem ribossomos, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. E da altura em diante que não tem mais os ribossomos, a gente chama de retículo endoplasmático liso. Aonde tem ribossomo, como eu já falei para vocês, função de ribossomo é de quê? Síntese de proteína. Então, retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos, função, síntese de proteína. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, tá beleza? Sim, lembrem do quindim, lipídios, certo? Então aqui, ó, gente, só que aqui tem uma função que eu não vou deixar de falar para vocês. Além da função de síntese de lipídio, o retículo endoplasmático liso tem função de degradar algumas substâncias tóxicas que a gente ingere. Por exemplo, usuários de drogas, né? O processo de desintoxicação lá do fígado é feito por células lá no seu retículo endoplasmático liso. A gente que, ó, entorna aqui, ó, né? Uma tequila, né? Uma tequila, uma cerveja, né? Então o que desintoxica lá o nosso organismo
é o retículo endoplasmático liso das células do fígado, certo? Complexo de Golgi, aparelho de Golgi, complexo golgiense, aparelho golgiense, dictiossoma. Meu Deus, professor, o que é isso? São todos nomes que a gente pode chamar o complexo de Golgi. Função de complexo de Golgi, olha aqui, ó, gente. O complexo de Golgi é uma estrutura que é um organizador da célula. Então, todas as substâncias que são produzidas ou destruídas pela célula são mandadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi pega essas substâncias aí e vê qual o destino que tem que ser dado para essa substância. Se a célula ainda vai utilizar, ele manda para a parte da célula onde vai ser utilizada. Se é uma substância que não vai mais ser utilizada pela célula, ele manda para fora da célula. Por isso que a gente fala assim, ó, que o complexo de Golgi é uma estrutura que tem função de armazenamento de substâncias e endereçamento. Endereçar é mandar para algum lugar, tá? Ou função de empacotamento e eliminação de substâncias, certo? Então, por isso que ali está escrito, ó, tem função de secreção, tá? Então, assim, ó, é secreção ou excreção, tanto faz, é mandar as substâncias para fora. Beleza, ó. Vacúolo contrátil, gente, esse vacúolo contrátil aqui, a gente também pode chamar ele de vacúolo pulsátil, vacúolo central, tá? Só que assim, ó, quando é vacúolo central, eu estou falando de um vacúolo que existe na célula vegetal, que controla a entrada de água. Quando eu falo em vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, eu estou falando de uma estrutura que existe em célula eucarionte animal de protozoários, nas amebas, nos paramestes, que tem função de eliminar o excesso de água da célula, certo? Outra coisa, ó, aqui está embaixo, o vacúolo celular, o vacúolo do subcelular é o vacúolo que eu falei que é o vacúolo central. Na verdade, eu não vi que estava aqui embaixo, tá? Então, assim, ó, mas qualquer vacúolo tem função de eliminar excesso de água. O vacúolo central em célula vegetal e os outros em célula animal, mas de protozoários, certo? Aqui, ó, lisossomo, tá? Lisossomo tem sempre função de digestão de substância. Tem gente conversando, eu estou vendo. Tem dois só conversando, mas eu estou vendo, tá? Então é o seguinte, a próxima vez eu vou falar os nomes. Olha aqui, ó. Então, ó, lisossomo, função de digestão intracelular. Ah, professor, uma vez eu estudei que era função de digestão celular. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Digestão intracelular, digestão celular, é tudo a mesma coisa, certo? Mitocôndria, olha aqui, ó. Gente, mitocôndria é uma estrutura que tem função de fazer respiração celular. Lembrando que a respiração celular é um tipo de produção de energia na célula. Lembrando uma coisa aqui, ó, só um parentezinho. Respiração celular é feita pelos seres aeróbicos, aqueles seres que além da glicose para a produção de energia, eles utilizam o oxigênio. E os seres que utilizam só a glicose e não utilizam o oxigênio, a gente chama de anaeróbicos, e esses produzem energia por fermentação. Lembrem do fermento que vocês utilizam para fazer pão lá na casa de vocês. O fermento é um tipo de fungo, tá? Então assim, ó, é a levedura. Então esses fungos utilizam a glicose, né, o carboidrato que tem disponível para ele, faz a fermentação alcoólica, produz álcool etílico, né? Por isso que ele também é utilizado na fabricação do vinho e produz o CO2. Só lembra quando você corta o pão e aquela massa está cheia daqueles buraquinhos, sabe? Aqueles buraquinhos lá são preenchidos por gás carbônico, tá? Só para saber que existe um tipo de produção de energia que é a fermentação, mas daí ela não ocorre no mitocôndrio, ocorre no citoplasma da célula, certo? Aqui, ó, gente, membrana plasmática, tá? Membrana plasmática é a membrana é algo que envolve, que delimita, né? Então a membrana plasmática é a membrana que delimita, que envolve o plasma. Qual plasma, professor? O citoplasma, tá? Por isso que a gente chama de membrana plasmática. Aí quando a gente fala de membrana plasmática, a gente tem que lembrar da estrutura e das funções, né? Estrutura aqui, ó. Gente, a gente fala que a membrana plasmática, que foi proposta por Singer e Nicholson, né, que ele chamou esse modelo de membrana de mosaico fluido, né, ele disse que a membrana era formada por uma bicamada fosfolipídica. Lembrem aqui que aula, quem já viu isso aqui, que os fosfolipídios, né, eles são moléculas anfipáticas
Moléculas que têm uma parte hidrofílica, aqui que fica por fora e por dentro, e uma parte hidrofóbica que não pode entrar em contato com a água, certo? Sim? Além da bicamada fosfolipídica, a membrana tem as proteínas de membrana, que podem ser integrais, que é por onde entram substâncias na célula, ou saem, e também tem as proteínas periféricas, que transportam mensagens para dentro da célula. E aqui em cima, ó, tem uma estrutura que é formada por glicoproteínas e glicolipídios, que a gente chama essa estrutura de glicocálix, tá, gente? Glicocálix é uma estrutura que tem função de reconhecimento das substâncias que podem e que não podem entrar na célula. Então vejam bem, a membrana seleciona as substâncias que podem ou não entrar na célula, certo? Então por isso que a gente fala que a membrana celular, ela é semipermeável, ou que ela tem permeabilidade seletiva, certo? Essa é uma informação importante e que vocês têm que saber lá na hora da prova. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala que a membrana, além de delimitar a célula, ela permite a entrada ou a saída de algumas substâncias, certo? Sim? E existem nomes para esses transportes de substâncias para dentro da fora da célula. Os dois primeiros, olha aqui, ó, meu Deus, dois começaram a conversar de novo. Pode olhar para eles, olha, eles estão com vergonha. Olhem lá, gente, tá, olhem para cá agora. Seguinte, pessoal. Os dois primeiros tipos de transporte que a gente vai ver aqui é o transporte passivo e o transporte ativo. Gente, transporte passivo é quando ocorre a entrada ou a saída de substâncias da célula sem gasto de energia. Olha aqui, ó, passivo. Olha aqui o Gilberto, passivo. Ele não gasta energia, gente. Agora aqui, ó. Sim. Ativo, gasta energia, certo? Então, transporte passivo e ativo a gente diferencia assim. Existem 3 tipos de transporte passivo. Eu vi que a Dorothy estava aqui, bela como sempre, né? Então eu estava aqui falando para vocês sobre soluções, falando sobre soluto e solvente. Isso me poupou o trabalho aqui. Muito obrigado, gostosa, tá? Então é o seguinte, ó. Os 3 tipos de difusão de transporte passivo que existem são difusão simples, difusão facilitada e osmose, certo? Uma dica para vocês, olha aqui, ó. Quando falar em soluto, vocês já sabem o que é soluto agora, né? Quando falar em soluto, é sempre difusão, não importa se é simples ou facilitada. E quando falar em soluto, o soluto ele sempre vai passar do mais concentrado para o menos concentrado. Então assim, o soluto é sempre do mais para o menos, quando for transporte passivo, certo? Tá, mas os dois, professor, de difusão simples e facilitada, sim. Mas qual é a diferença uma da outra? Olha aqui, ó. As duas passam soluto do mais concentrado para o menos, mas na difusão simples, a passagem ocorre pela bicamada fosfolipídica, enquanto na facilitada passa por proteínas de membrana. Exemplo de difusão simples no organismo, professor: a entrada de oxigênio na célula, a saída de gás carbônico, certo? Exemplo de difusão facilitada, professor: entrada de glicose, entrada de aminoácidos na célula, todos por transporte, por difusão facilitada. Por que facilitada? Porque tem uma portinha, tem a proteína que facilita a passagem, certo? Ó, gente, olha aqui. Quando falar em solvente, e para nós aqui, ó, nos semifinivos, o solvente sempre vai ser quem? Água. Então falou solvente ou água é a mesma coisa. Gente, falou em passagem de solvente, é sempre osmose. Osmose sempre vai ser do menos concentrado para o mais concentrado, do hipotônico para o hipertônico, certo? Olha um exemplo clássico de prova aqui, ó. Uma hemácia, uma célula animal e uma célula vegetal. Gente, quando ela é colocada no meio hipotônico, o que é isso? Pega a célula e bota num vidro onde a concentração de solutos é menor no líquido onde essa célula vai colocada do que dentro da célula. O que vai ocorrer? A água vai passar do menos concentrado que é fora da célula para o mais concentrado que é dentro. Isso vai fazer com que a célula encha, né?
Isso a gente fala, ó, gente, que a célula ela fica túrgida, tá? Túrgida é cheia. Só que assim, ó, na célula animal central da água, essa célula vai estourar, porque não tem parede celular. Na célula vegetal, não vai estourar, porque tem a parede celular, evitando que ela estoure. Quando a gente coloca a célula no meio isotônico, ou seja, de mesma concentração, então o volume da célula vai se manter, certo? E quando a gente coloca a célula no meio hipertônico, ou seja, onde o líquido é mais concentrado do que a célula, o que vai acontecer? A água passa do menos concentrado que a célula para fora aqui, a célula perde água, certo? Então aqui vai ocorrer um processo que a gente chama, ó, gente, plasmólise, tá? Plasma é líquido, a célula perde todo o seu líquido, certo? Sabe quando a gente pega e bota lá salzinho na lesma? Que a gente diz, botei sal e queimei a lesma? Gente, para queimar tem que botar fogo, tá? Então, ó, quando você bota sal na lesminha, você torna o lado de fora das células dela mais concentrado que o lado de dentro. Então a água sai e ela desidrata, por isso que ela morre, tá? A mesma coisa quando você vai temperar lá a salada, né? E coloca o vinagre. Eu, como cozinheiro, muito bom cozinheiro, né? Sei disso. Então assim, ó, gente, segundo o meu amigo Gilberto, disse que eu não cozinho nem um ovo, né? Não frito nem um ovo. É que assim, ó, gente, imagina o que deve doer, né? Então por isso que eu não faço isso. Então olha aqui, ó, gente, entenderam esse processo? Vamos lá. Mas existe também, tá? Um tipo de... Ei, aqui, ó, eu tô vendo, não adianta disfarçar. Tem um ainda. Obrigado. Olha aqui, ó, gente. Aqui nós vamos falar de um tipo de transporte ativo. Lembrem de mim, que agora a gente estava falando do Gilberto, passivo, né? Então assim, ó, ativo, ó, gasta energia. Então, ó, gente, exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Ó, nas células é comum ter uma quantidade de sódio maior fora da célula do que dentro. Isso é comum nas células. E potássio maior dentro do que fora. Então, pelo que a gente viu aqui de difusão simples, a tendência do sódio é entrar para a célula. A tendência do potássio é sair da célula. Mas olha aqui, ó. Gente, até agora eu estou falando em transporte de substâncias para vocês, e toda hora eu estou falando, passa do mais para o menos, do menos para o mais. Então me digam, dá para igualar as concentrações do lado de fora e dentro da membrana? Não, porque se acontecer isso, para o transporte, porque não vai ter meio mais concentrado e menos concentrado. Então o que a bomba de sódio e potássio faz? Olha aqui, ó. Quando o sódio entra por difusão simples, a bomba de sódio e potássio joga de volta para fora o sódio. Quando o potássio sai por difusão simples, a bomba de sódio e potássio joga de volta para dentro. Mas para fazer esse controle aqui, ocorre gasto de energia. A energia que a gente chama de ATP. Eu falei em inglês porque eu aprendi ontem, tá? Mas vocês podem chamar de ATP, é a mesma coisa, tá bom? Sim? Então vamos lá. Gente, olha aqui, ó. Síntese de proteína. Pessoal, DNA e RNA clássico nas provas. Tanto DNA como RNA são formados por unidades que a gente chama de nucleotidados. Olha aqui que coisa. Seguinte, olha ali, ó. Então são formados por unidades que a gente chama de nucleotídeos, tá? Cada nucleotídeo é formado pelo quê? Por um fosfato, uma pentose, que no DNA é a desoxirribose, por isso que o DNA é ácido desoxirribonucleico, e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas do DNA são timina, adenina, citosina e guanina. Aonde timina sempre tem que estar ligado com adenina e citosina sempre ligado com guanina. Então vejam que o DNA ele tem por característica ter fita dupla, certo? Já, ó, o RNA também é formado por nucleotídeo. Nucleotídeo também é formado, ó, fosfato existe nos dois. A pentose, só que a pentose do RNA não é desoxirribose, é ribose. Por isso que o RNA é ácido ribonucleico, certo? E as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas do RNA são a citosina, a guanina, a adenina e uracila. Notem uma coisa aqui, ó.
Se tem uracila, é RNA. Se tem timina, DNA. Então, se está pedindo lá na prova uma questão que está pedindo um DNA, certo? Se você olhar na alternativa e tiver uma uracila, não pode ser a resposta, porque DNA não tem uracila. Mesma coisa, se pede um RNA e tiver timina, não pode ser, né? Porque RNA não tem timina, certo? Outra coisa, DNA fita dupla, RNA fita simples, tá beleza? Olha aqui, ó, gente. Olha isso aqui, chamado de dogma da vida, certo? Dogma da vida. Por quê? Todos os seres formados por célula, possuem DNA e RNA, certo? Olha o que chegou atrasado, ó, o chapéu, para não dar nada, né? Então olha aqui, ó, gente. O DNA e o RNA existem em todas as células. Deu vontade até de botar o bigode. Deixa eu tirar uma foto. Mas eles não sabiam que o chapéu não tinha vindo.